Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a partir de hoje a fazer uma série de questões comentadas. O nosso objetivo é que você possa ter o conhecimento dos editais, que você possa saber o que encontra dentro de um determinado item e que você se programe para estudar. Porque quando se faz uma questão, é que se tem a noção do ponto em que eu preciso aprofundar, do ponto em que eu já tenho uma certa noção, e por isso você vai focar os seus estudos. Se perceber que alguma coisa não vai bem, procure um livro, procure uma apostila, procure um curso, nos procure, e aí você com certeza vai resolver a sua situação. O nosso assunto de hoje é um assunto referente a um conteúdo que costuma ser o primeiro conteúdo dos editais, a acentuação gráfica. A gente não dá muito valor a ela porque a gente acredita que a acentuação gráfica seja uma coisa muito fácil. Não é que seja difícil, é porque às vezes tem modalidade de questão que te dá mais trabalho, outras questões não são tão difíceis assim. E nós vamos começar com uma questão que caiu agora, recentemente, num concurso do Procon do Rio de Janeiro. E a questão é uma questão muito simples. E ela diz o seguinte: a palavra do texto que teve a sua grafia alterada pelo mais recente acordo ortográfico é mídias, álcool, traz, estresse e ideia. Então observe o seguinte, nós estamos em 2012. A partir do ano que vem, o prazo que foi dado para a gente se adaptar à nova ortografia acabou. Desde 2009, foi assinado o acordo ortográfico, unificando a grafia das palavras nos países de língua portuguesa e foi dado esse prazo de 4 anos para a pessoa se acostumar. Só que os 4 anos já estão se esgotando. Então, a partir do ano que vem, a partir de 2013, você tem que usar a nova grafia. Vamos dar uma olhada nas palavrinhas de novo. São 5 palavras. Na letra A nós temos mídias, na letra B nós temos álcool, na letra C nós temos traz, na letra D nós temos estresse, que nem acento tem, e na letra E nós temos ideia. Já sabe qual é a resposta? Já? Que bom. Então você vai observar quem acertou a questão foi o candidato que marcou a letra E. A palavra ideia, ela faz parte de um grupo de palavras que tem o que a gramática chama de ditongo aberto. O ditongo aberto é aquele encontro entre 2 sons vocálicos que tem um timbre diferenciado, obviamente, do ditongo fechado. Então, quando você tem essa palavra passeio, ó, a palavra passeio, ela tem o encontro do E com o I. E quando eu falo E, é porque o som é fechado. Passeio. Quando eu tenho a palavra anéis, que é uma palavra acentuada, esse encontro é o mesmo, com a diferença que o som não é mais de E, o som é um som de E. Então, existe o E de passeio, existe o E de anéis. Isso que está aqui entre parênteses é o som da palavra. O que acontecia? Antes da reforma ortográfica, todos os ditongos abertos que tinham som em E eram acentuados. Agora não mais. Então, por exemplo, se você usar a palavra coronéis, ela vai ser acentuada assim como a palavra anéis. Mas se você colocar a palavra ideia, ela não mais vai ser acentuada. Claro que o som de coronéis é o mesmo som de ideia. Ei e ei. O que aconteceu com a reforma foi o seguinte: ao separar em sílaba essa palavra, você vai ter uma palavra trissílaba, coronéis. Ao separar a palavra ideia, você vai ter também uma palavra trissílaba, ideia. Qual é o detalhe? O ditongo aberto aqui está na última sílaba. E o ditongo aberto aqui não está na última sílaba. Essa foi a mudança sofrida com a reforma ortográfica de 2009. Então, se eu tenho um ditongo aberto, final, quer dizer, na última sílaba,
esse ditongo aberto final, ele vai ser acentuado. Por isso que existe anéis com acento, coronéis com acento. Agora, o ditongo aberto que não está no final, então, a diferença é essa. Então, quando eu tenho o ditongo aberto não final, ele vai ficar sem acento. Por isso, meus amigos, que palavras como assembleia, geleia, diarreia, cairiam nesse caso. Assembleia, geleia, diarreia. Então, não sendo na última sílaba, não existe mais o acento grave, ou desculpe, o acento agudo, para separar, para distingui-lo do ditongo fechado. Então, essa foi só uma pincelada a respeito de ortografia. Se você não sabe muito sobre ortografia, se você tem uma dificuldade, procure treinar, procure identificar as suas dúvidas. Qualquer hora dessa nós nos encontramos comentando aí uma outra questão. Um grande abraço e até lá.